Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino e espero que sejam muito bem e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar sobre cada caminho que a gente escolhe, é um caminho que a gente perdeu, um caminho que a gente deixou para trás, e essa vai ser uma reflexão bem importante. Então, senta aí, fica tranquilo, pega uma água, vamos conversar. E antes de qualquer coisa, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que é muito importante. E se você quiser conhecer os meus livros, pô Fred, você é escritor, nunca li um livro seu? Pô Fred, eu quero entrar no Clube Despertar, que é a minha comunidade de autoconhecimento. A gente já tem centenas e centenas de pessoas, onde tem encontros mensais, a gente tem conteúdo toda semana, enfim, tudo que você precisa para ter uma comunidade de autoconhecimento. Primeiro link na descrição, você vai ter acesso a tudo. Mas vamos à nossa conversa de hoje e vamos nos aprofundar um pouquinho sobre o que eu quero dizer com essa coisa de escolher um caminho e a gente está deixando outro para trás. Parece óbvio, mas vamos aprofundar um pouquinho. Tem uma frase que é muito conhecida minha e eu falo muito para vocês, que é o seguinte: não viva o desafeto das escolhas que você não fez. E essa frase viralizou essa semana e eu fiquei pensando um pouquinho sobre isso. Alguém compartilhou aí nas redes sociais da vida e viralizou de novo. E eu fiquei pensando sobre fazer um vídeo disso. Por quê? Porque o que acontece? Toda vez que a gente escolhe um caminho, a gente perde as outras possibilidades, certo? Então, cada escolha sempre vai ser uma renúncia, a gente sempre vai perder alguma coisa, e perder no sentido de deixar de viver. E se toda hora que eu escolher algo, eu viver os desafetos, as tristezas, ou até as alegrias imaginárias do caminho que eu não escolhi, a minha vida vai ser muito sofrida. Então, se eu me relacionar com essa pessoa pensando, mas essa era mais legal. Ou se eu ir morar num lugar pensando, mas eu queria estar morando na praia. Mas se eu morar na praia, eu podia estar morando no campo. Mas será que aqui eu vou ter mais oportunidade? E sempre estar coabitando com essas dúvidas de maneira não saudável, mas em maneira comparativa, eu vou sofrer muito. Porque se a gente escolhe um caminho, quanto mais presente a gente tiver nesse caminho, mais leve vai ser nossa vida. Quanto mais a gente estiver no caminho, que a gente vive o desafeto das escolhas que a gente não fez, então eu fico vivendo aqui, usando uma metáfora simples que eu falo para vocês, que é a seguinte, que eu já usei várias vezes e ela é muito sucinta, ela é muito simples e metáforas explicam muito bem, melhores do que às vezes livros inteiros. Então, eu sempre falo para vocês isso e é uma comparação que eu quero que vocês guardem porque ela é muito simples de entender, uma analogia muito simples. Se eu escolho um sabor de sorvete e eu quero tomar o sorvete de maracujá, e eu posso ter direito a duas opções de sorvete, né? Então eu quero maracujá e quero creme, enfim. E eu comer esses sabores, olhando para os sabores dos outros, pensando, pô, mas o de chocolate deve estar melhor. Será que eu peguei errado? Será que eu peguei certo? Eu não vou curtir o próprio sabor de sorvete que eu peguei, certo? E aí eu vou ficar sempre coabitando com esses caminhos e criando cenários hipotéticos. Pô, seria bem melhor, né? Você não sabe se seria melhor. Mas você cria essa fanfic na sua cabeça e isso te faz ficar triste com a escolha que você fez, sem saber se a escolha que você não fez realmente poderia ter sido pior. Então, o caminho que a gente não fez, é muito mais fácil florir ele na nossa cabeça. Então, se a gente escolhe o caminho daqui e fica pensando no caminho daqui, é difícil a gente olhar para esse caminho e falar, nossa, seria muito pior. A não ser que tenha algo muito claro que diga isso. Senão, a gente tem muita chance de florear. Nossa, mas se eu tivesse ido por esse caminho, talvez seria melhor. Talvez essa pessoa era mais interessante. Talvez hoje eu estaria muito bem. A gente não sabe. Porque se a gente vive um caminho imaginário da escolha que a gente não fez, a gente se frustra com o atual caminho que a gente teve. Então uma coisa que eu sempre penso é, quando eu escolho alguma decisão minha de vida, cara, eu vou viver esse caminho. É aqui que eu tô, é isso que eu escolhi. Eu quero mudar? Eu mudo. Mas eu não fico nessa dualidade, porque senão vai ser um sofrimento muito grande. E é aí que entra grande parte das tristezas das pessoas hoje em dia. Porque você pensa, pô, se a gente tem muito mais opção, né? A gente deveria estar mais feliz, mais livre, só que a gente lida com muito mais dúvida. E aí a gente começa a ter síndromes que eles chamam em inglês de fear of missing out, que é a sensação de sempre estar perdendo alguma coisa, ou aquela sensação de eu sempre poderia estar num caminho melhor, eu sempre poderia estar, e a gente não sabe. Então, eu já falei isso pra vocês, e é uma frase minha que eu gosto, que é:
A falta de liberdade, ela aprisiona a gente, mas o excesso de liberdade também aprisiona, porque a gente começa a ter tantas opções que você fala, não sei o que eu vou fazer, então eu vou viver essas opções na minha cabeça, isso vai me consumir uma energia vital muito grande e eu não vou fazer nada. Então, escolha um caminho, viva as alegrias e as tristezas do caminho escolhido e não fique imaginando que o outro caminho que você não escolheu poderia ser melhor, porque você está floreando muitas vezes pode ser muito pior do que você imaginou e a gente não vai saber, porque a vida são acasos seguidos que a gente não vai ter controle. Então a gente escolhe um caminho e vive ele para poder viver em paz com o que a gente escolheu. Ah, mas eu quero mudar de caminho. Tá bom, pega, vira a rota e muda o caminho. E aí viva este caminho escolhido. Mas não fique indo pra cá pensando que aqui é melhor. Ou vai pra cá pensando que aqui poderia ser pior. A gente não sabe. A gente não sabe. E se a gente quer fazer isso, a gente está tentando controlar a vida. Tentando controlar as possibilidades. E a gente não tem esse poder de controlar. A gente cria cenários que são mais confortáveis pra gente, ou muitas vezes mais catastróficos pra gente. Então o importante é, lembra do que eu falei, se a gente for escolher a cada caminho escolhido que a gente tiver, a gente está deixando outro para trás. A cada caminho, lembra disso, a cada caminho que a gente escolher, a gente está deixando outro para trás. E se a gente focar sempre no que a gente possivelmente perdeu, a gente nunca vai abraçar o que foi escolhido. E aí a vida vai ficar sempre um e se, e se. E aí você não vai viver essa felicidade. Então, por mais que antigamente a gente tivesse menos opções, era isso que a gente tinha. Eu tava vendo um vídeo, não sei se era de uma psiquiatra, uma psicóloga, que falou alguma coisa muito interessante, que é de se questionar, né? Não é de toda... não que eu concordo de 100%, mas ela falava o seguinte, antigamente, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer isso. Era ruim, você ficava limitado ao que a sua família mandou você fazer. Mas, de certa forma, você não precisava pensar tanto. Hoje, a gente pensa, eu quero que você seja feliz. E a felicidade é algo muito grande. Mas para ser feliz, o que é isso? E a gente começa a lidar com esse vazio existencial de, pô, eu nem sei se eu vou amar a pessoa, alguém na minha vida e ter uma família como eu gostaria. Pô, eu nem sei o que eu gosto, que profissão eu gosto. Você começa a se sentir perdido. Isso a gente vai fazer um vídeo sobre isso um dia, sobre esse sentimento do eu preciso ser feliz, mas isso é algo muito grande. Então, quando a gente limita um pouco as nossas opções, a gente acaba não coabitando tanto com as possibilidades e fica nessa dualidade que eu falei. Ao mesmo tempo que o excesso de liberdade é bom, ele nos aprisiona. Como a falta de liberdade é ruim, mas também nos aprisiona. Então, lidar com esse equilíbrio entre, vamos dizer, como se a gente estivesse comendo num restaurante e tivesse um cardápio, que não seja um cardápio pequeno demais, que eu seja obrigado a comer coisas que eu não gosto, mas que não seja um cardápio com 200 opções que eu não consigo escolher. Como é que eu faço a vida ser um cardápio de escolhas mais maduras? Que a gente não fique sempre vivendo a tristeza de um prato, metaforicamente, que a gente não escolheu. Mas sim, viver a alegria e abraçar aquilo que foi escolhido. Porque senão, sempre os caminhos que a gente não escolheu podem ser mais floridos e mais imaginários. E a gente vai dar continuidade a uma ilusão que não é real. Então, viver a realidade é talvez a grande parte necessária da maturidade. Viver o que é, viver o que foi, e não a felicidade sempre ser um pré-requisito para algo, uma mera possibilidade. Senão a vida fica muito triste e cansativa. Sacou? Espero que vocês tenham gostado da conversa de hoje e tenha aberto a cabeça de vocês nesse sentido. Primeiro link na descrição. Entre no Clube Despertar se você quer estar na minha comunidade de autoconhecimento, se você quer conhecer meus livros, primeiro link na descrição, você tem acesso a tudo. Fechou? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até logo.